Somos povo de oração. Delirante? Mensagem do dia 10 de janeiro de 2019. Senhor, você nos disse aqui em Moradores do Coração que o mundo em que você vive, o mundo do Espírito, é realidade. Mais real até do que as cadeiras em que nos sentamos e as coisas que tocamos e vemos com nossos sentidos naturais. Por favor, abra os olhos espirituais do seu povo, que eles entendam essas coisas para que também eles possam tornar-se poderosos intercessores espirituais para o seu reino. E não caiam no medo ou nas mentiras do inimigo, que essas coisas são apenas sua imaginação. Amém. Ontem, Claire me enviou uma mensagem sobre uma experiência que teve com alguém que duvidava do que estava vendo no espírito. Por causa de uma situação familiar pessoal, não consegui gravá-la para ela. Ela está trabalhando na música de novo, pessoal, apenas como uma parte. Então, por favor, orem por ela hoje. Como sempre, o Senhor tinha um plano para todo esse tempo. Esta manhã, durante meu tempo de oração, o Senhor chamou a todos nós, mais uma vez, a uma séria oração sobre o nosso presidente. Eu escrevi esse tempo para você, para adicionar ao que Claire estava pensando. Mas, primeiro, quero começar com as palavras dela. Claire começou. Recentemente, tive uma fuga com alguém que denunciou nossa vida de intercessão como delirante. Por quê? Porque nós acreditamos na cruz do sofrimento de Simão. Nós acreditamos em sinais do céu. Acreditamos nas palavras de Deus e vemos todas essas coisas como normais e fundamentais em nossa caminhada com Cristo. Ezequiel recebeu um grande golpe por causa do Força Aérea 1, Air Force One. Logo depois dele decolar do Iraque rumo ao norte, na época do Natal, se vocês se lembram. Eu mencionei isso em uma mensagem anterior. Fiquei espantada, realmente, quando essa pessoa disse: não havia míssil, não há chineses em Honduras, e algumas outras coisas pelas quais estávamos orando. Para eles, tudo isso foi mundo de fantasia. E, francamente, eu não posso culpá-los. A vida de um intercessor é viver no mundo de Deus mais do que o mundo do homem. E é necessário, porque nossas orações impedem que as coisas que estão se formando no Espírito se tornem realidade para os outros. E se mencionarmos que estamos orando por tal e tal, e isso soar absurdo, quando isso não acontecer, é claro que isso confirmará que somos malucos, ou falsos profetas dignos de sermos apedrejados por certos cristãos, mas, no mínimo, dignos de sermos chamados de delirantes. O Senhor nos deu a história verdadeira de Jonas para ilustrar o fato de que as advertências que um profeta entrega às vezes são canceladas por causa do arrependimento completo e abjeto de quem as ouviu e deu valor. E também em 1 Coríntios 2,14, o Senhor explica por que é tão difícil para alguns acreditar no que vemos no Espírito. O homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, porque são loucura para ele. E ele não as entende, porque são discernidas espiritualmente. No que diz respeito à percepção de que não havia míssil, não havia soldados ou chineses e outras coisas que vimos no Espírito, pode ajudar a entender que um intercessor não vive no mundo real. O mundo pré-real ou mundo real remoto, o mundo do pensamento, imagens, intenções, tendências, mais ou menos energias que se impelem e se manifestam no mundo real e a inspiração para a criação das ações do homem. É um fato bem conhecido que os próprios militares têm espectadores remotos, homens e mulheres que veem o que está acontecendo do outro lado do mundo sem sequer estarem lá. Este é o mundo do espírito. Eu gosto de chamar isso de pré-mundo ou pré-criação,
porque pensamentos e imagens precedem as manifestações da realidade, como nós sabemos. E no superficial, para alguns que não entendem os requisitos desse chamado, pode parecer que uma pessoa que passa de 3 a 5 horas em oração ou esteja confinada à cama por doença, é apenas que essa pessoa é preguiçosa e não quer trabalhar. O motivo pelo qual Ezequiel e eu somos chamados a tantas orações é ser atraído para esse mundo de possibilidades, probabilidades e um mundo pré-evento. Uma vez que nos estabelecemos em oração, começamos a afrouxar nosso controle sobre o chamado mundo real ao nosso redor e entrar em visão remota, ou o mundo pré-criativo de Deus, a dimensão espiritual. Esta é uma vida muito diferente daqueles que funcionam primariamente no mundo físico, que é o pensamento que agora se tornou ação e parte do universo visto, sentido, do cotidiano ou do que mais chama de realidade. Então, há muita coisa que parece escamoso para aqueles que não moram neste mundo, e isso parece absurdo. Não estou tentando justificar o que acredito ser real. Estou apenas explicando a você por que os intercessores parecem tão estranhos. Somos chamados a habitar em seu mundo com um investimento substancial no tempo, orando, estudando as escrituras e os sinais. Esta é a nossa perspectiva, aqueles que são chamados para serem intercessores. O Senhor revela seus pensamentos e preocupações em um nível muito íntimo, porque Ele precisa que eles entrem em oração e guerra espiritual para salvar seu corpo, para prolongar a vida na terra antes do encerramento do Apocalipse. Se eles fazem um trabalho corretamente, o perigo é evitado e o tempo é prolongado. É por isso que parece tão escamoso. Assim como Jonas ficou tão zangado com Deus porque ele profetizou para os ninivitas, e em vez de ter a satisfação de ver seu aviso ignorado e todos eles destruídos, eles se arrependeram e deram ouvidos à sua advertência. Então o julgamento profetizado nunca chegou. É também por isso que as pessoas estão tão desiludidas com o arrebatamento. Este é o trabalho ingrato de intercessores e pessoas com palavras proféticas. Quando algo muda para melhor e a palavra profética não se manifesta, em vez de ver isso como fruto da oração sendo responsável pela reviravolta, essas pessoas são acusadas de serem falsos profetas e mentalmente desequilibradas, tolos por Cristo. Por exemplo, uma atualização sobre a informação da nossa fonte disse que os chineses estavam se retirando. Agora são os sandinistas, os cartéis de drogas, os mexicanos e grupos terroristas misturados com soldados hondurenhos que estão avançando, enquanto os chineses se retiram silenciosamente. O presidente chinês avisou seu pessoal anteontem. Bem, isso seria há 2 dias agora. Prepare-se para a guerra. E nosso presidente apresentou os submarinos da classe Ohio para eles em um gesto de flexão de músculos, bem como chamando nossos militares de volta ao continente do Oriente Médio. E isso você pode encontrar na mídia. O comunismo é um partido forte em Honduras e, de fato, há uma grande população de chineses vermelhos. Eu acredito que essas mudanças ocorreram por causa da fervorosa oração de muitos. As lágrimas, a dor, os sofrimentos e todos os inconvenientes e oposições são ocasiões de grandes ofertas em intercessão. Eu queria acrescentar aqui o que Claire já compartilhou, um episódio que aconteceu exatamente esta manhã, entre Ezequiel, Claire, eu e os outros intercessores. Às 12:05 da manhã, nosso guerreiro de oração, cuja esposa entra e sai do hospital com tanta frequência, me mandou uma mensagem.
Sua esposa estava sendo levada às pressas para uma cirurgia de emergência. Dentro de 5 minutos de enviar essa mensagem para nossa equipe de oração, Ezequiel me ligou, profundamente no que o Senhor permite que ele sofra, mesmo assim por amor a ele. No momento em que atendi a chamada, eu chamarei de pontos de pressão em meu próprio corpo se acenderam. Isso é sempre um sinal de que a oração é necessária. Tipicamente, somos chamados a orar por talvez 15 a 20 minutos, e então a maioria dos sintomas será aliviada. E sabemos que fizemos o que o Senhor pediu, e oramos por tempo suficiente. Esta manhã não foi típica. Era muito mais parecido com o tipo de oração que passamos um ano atrás, quando Ezequiel esteve tão doente. 1 hora em oração, exatamente em 1h11, são os meus números para Deus Pai. Recebi um texto de um link do escritório do presidente Trump. Ele estava certo em embarcar na Força Aérea 1, Air Force One, para voar para o Texas e a fronteira sul. E em seguida, em vez de diminuir, a dor de Ezequiel aumentou acentuadamente. E o mesmo aconteceu com a minha. Tenha em mente que a esposa do nosso amigo ainda estava em cirurgia também. Eu tento não pedir ao Senhor para me dizer o que está acontecendo no espírito com muita frequência. Descobri que minha antecipação pode atrapalhar e meu foco mudará para fatos em vez de intenções. Mas esta manhã ouvi uma mudança nas palavras do Espírito Santo enquanto eu orava. Logo pude ver uma espécie de tubo de luz correndo diretamente de Washington, D.C., direto para o outro lado do país, para a fronteira. Estava cercado por um escudo, formando um tipo de túnel pelo qual o avião estava voando em proteção. Enquanto eu continuava a orar, minha atenção foi transferida para a fronteira e ouvi o Espírito Santo orando fortemente pelos dois lados, orando contra soldados traidores que poderiam estar misturados com nossos soldados, orando contra aqueles que ainda estão atravessando e enfrentando as partes abertas da fronteira, orando contra esse grupo massivo de homens em quem mais eles implantaram nele, que ainda estão chegando à fronteira. Enquanto continuávamos a pressionar, minha atenção foi trazida de volta ao interior do Força Aérea 1, Air Force One. Eu senti. Eu ouvia nas palavras do Espírito Santo. Havia um potencial de perigo lá? Um defeito mecânico? Um traidor? Eu não podia ter certeza, mas eu me via orando por uma cobertura do sangue de Jesus sobre os pilotos e o próprio Trump. Eu ouvi uma oração muito forte do Espírito Santo ao redor de todas as outras almas naquele plano com elas. Nós estávamos agora bem na 2ª hora de oração e as coisas não estavam diminuindo ainda. A dor de Ezequiel ainda estava aumentando. Ele me disse em um ponto que sentiu como se estivesse sendo desenhado e esquartejado, literalmente. Tem os seus membros rasgados em pedaços. Ele me disse que a dor foi para o coração dele e que ele estava quase desmaiando. Claire já havia administrado toda a ajuda física que podia, e ela tinha ido rezar o terço da misericórdia em seu próprio altar. Comecei a ouvir o Espírito Santo dizendo: Moisés, Moisés, e eu perguntei a mim mesmo: ele está chamando Moisés para vir orar conosco? Imediatamente, na minha visão, o avião não estava mais voando apenas através de um tubo, mas como se através de, o Mar Vermelho, como é frequentemente retratado. Eu podia ver um caminho nu abaixo do avião, mas de ambos os lados, grandes paredes de alguma substância se elevaram, elevando-se acima do avião, obscurecendo qualquer coisa que a atingisse e que não viesse diretamente acima dela. Algo havia mudado de novo em resposta às nossas orações, e eu sabia então, ele iria passar por isso, com segurança. Minutos depois, a dor de Ezequiel começou a diminuir, e a minha própria começou a parar também. Dentro de 5 minutos, recebi um texto do nosso guerreiro de oração, que o cirurgião tinha saído para falar com ele.
A cirurgia de sua esposa havia corrido muito bem e ela deve ficar bem. Coincidência? Isso é apenas coincidência? Para ecoar o que Claire estava dizendo, alguma coisa aconteceu esta manhã? Havia realmente algum perigo para Trump e o Força Aérea 1? Nós provavelmente nunca saberemos as notícias, talvez nem mesmo a notícia alternativa. Mesmo enquanto escrevo isso, não sei se ele ainda chegou ao Texas. Mas como o que gosta de contar aos seus leitores, quando a coincidência se torna impossível, eu terminarei esta mensagem agora com as palavras que Claire escreveu. Em qualquer caso, Ezequiel e eu, nossos 30 guerreiros de oração e mais 15 sacerdotes, estamos todos orando para que mais tempo seja concedido e que haja um grande movimento de reconstrução de países que foram tão corruptos, acabar com o tráfico de crianças, diminuindo o fluxo de drogas e um tempo de paz onde todos podemos florescer em nossos dons sem enfrentar as constantes ameaças do comunismo e dos pés de barro. É por isso que dedicamos nossas vidas à oração. Eu também vou colocar no final deste artigo um link que Claire encontrou sobre as intenções da China, que ela acha que está muito bem avaliado. E eu concordaria com isso. Então, nós os convidamos a irem, guerreiros de oração, lá para fora. Vão! Não se preocupe com o que as pessoas pensam ou o que elas dizem. Não se preocupe se a oração e as coisas que vocês veem no Espírito forem confirmadas. O nosso Jesus sabe. O nosso Papai Deus sabe. O nosso Espírito Santo sabe como orar através dos nossos lábios. E nosso objetivo é ser obediente à sua vontade, não na dos outros. Que o Senhor te abençoe, moradores do coração.